Fala galera, beleza? Vini novamente aqui. E na aula de hoje vamos falar sobre processamento radiográfico, sendo ela uma continuidade da aula passada sobre os filmes radiográficos. E antes de começar, lembrando que se vocês gostarem da aula, deixem seu like aí embaixo para ajudar demais o canal. Eu fico muito feliz de ver o feedback de vocês e vai me motivar demais a continuar o canal. E também, se surgir alguma dúvida, escrevam nos comentários ou mande um direct lá na nossa página do Instagram, beleza? Então, começando com a aula de processamento radiográfico. O processamento radiográfico nada mais é do que um processo pelo qual a imagem latente vai ser transformada em imagem visível. Ou seja, quando se incidia um feixe de radiação em um filme radiográfico a fim de formar uma imagem, os cristais de prata presentes na emulsão da película radiográfica, do filme radiográfico, todos esses conceitos que nós falamos na aula passada sobre filme radiográfico, esses cristais de prata vão ser sensibilizados e vão formar uma imagem latente. Eles vão, a partir da formação desta prata enegrecida, vão formar esses cristais, eles irão se escurecer, como mostra aqui, formando esses cristais mais escurecidos, uma prata enegrecida, e vai formar a imagem latente. Latente porque ela ainda não é visível, ela está latente aqui. Se passar por um processo radiográfico, vai ser visível, senão ela não será formada. Então, esse processamento radiográfico é necessário para que esta imagem que está latente se transforme em uma imagem visível para nós a olho nu, certo? Então, vamos falar basicamente do processamento radiográfico. Para que isso aconteça, é necessário ou uma câmara portátil, uma câmara escura portátil de processamento, como está na imagem, ou que seja feito em uma sala própria para isso. Uma sala totalmente escura, sem incidência de luz solar. Então, nessa aula, vamos falar especificamente destes aparelhos portáteis de processamento radiográfico, já que são os mais utilizados em clínica odontológica e também na maioria das faculdades. Então, dentro dessa caixa, existe duas entradas para que a gente insira nossa mão aqui dentro e a gente possa manusear aqui tanto a colgadura quanto o filme radiográfico nesses 4 recipientes. Geralmente são 4 recipientes. O primeiro contendo revelador, o segundo água, o terceiro fixador e o quarto água. Então é uma sequência fácil de gravar. Lembre da palavra Rafa, pois R de revelador é o primeiro, A de água segundo, F de fixador e A de água de novo. E também lembrem que sempre entre o revelador e o fixador tem água. Então alterna entre revelador, água, fixador, água. Certo? Bem, agora que nós já sabemos os componentes do processamento radiográfico, vamos seguir para falar de qual método que vamos utilizar para que seja feito um processamento bem feito. Um método chamado de método temperatura-tempo, porque vai utilizar-se como base a temperatura do local e vai ter o tempo necessário de exposição, o tempo que vamos deixar o filme na solução reveladora e na solução fixadora. Então, este método, na verdade, ele usa-se como base o revelador. O tempo que descobrirmos na tabela aqui do revelador, vamos dobrar para o fixador e está tudo certo. Mas mais ou menos é isso, tá bom? Então, temos que ter noção que lógico que depende. E como que funciona esse método? Nós iremos colocar um termômetro aqui na solução reveladora e observar qual é a temperatura marcada nessa solução. Depois de feito isso, nós vamos observar nesta tabela fornecida pelo produto. Essa tabela pode se alterar dependendo do revelador que for utilizado, de qual marca, de qual empresa. Então, o ideal é sempre olhar o fabricante, sempre olhar a bula do fabricante e a tabela daquele que você está utilizando. Mas como um exemplo, como um ensino, como um uso didático, trouxe essa tabela aqui, que é uma das mais utilizadas, uma das mais comuns. Por exemplo, em um local onde o revelador estiver a 16 graus Celsius, nós devemos deixar por 8 minutos. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais, pois quanto menor a temperatura, maior o tempo necessário para revelar a imagem. Agora, por exemplo, se for em um local onde está 27 graus, somente 2 minutos e meio já funciona, já basta.
Então, é basicamente isso. Devemos nos atentar à temperatura que está o revelador, olhar no rótulo do fabricante, esta tabela, na qual mostra o tempo necessário para tal temperatura. E tranquilo, feito isso, é só deixar este tempo e seguir com o processamento. Mas antes de começar, devemos lembrar que nós não podemos abrir o filme fora da câmera, a não ser que seja em uma sala própria para processamento. Uma sala escura, né, própria para isso. Mas se não, se nós abrirmos em um ambiente exposto à luminosidade, e vamos perder esse filme, não vai ter como processar a imagem, certo? Então, para isso, nós temos que nos atentar de sempre abrir o filme dentro da caixa. Por isso que existem algumas caixas no qual existe um visor aqui, para que a gente possa observar o que nós estamos fazendo e deixar e manipular de forma mais fácil este filme lá dentro. Então, para isso, precisamos levar o filme lá dentro sem abrir, levar fechado, só com a lingueta já um pouco aberta para facilitar na hora, e uma colgadura, que é isso que serve basicamente para a gente deixar o filme imerso na solução e depois também para pendurá-lo se for necessário. Então, esta colgadura, e devemos sempre lembrar de posicionar essa colgadura quando a gente for abrir o filme. A gente vai abrir a película, né, desse envelope plástico. Nós vamos remover a lâmina de chumbo, o papel opaco e somente ficar com a película radiográfica. É ela que nós vamos realizar o processamento radiográfico. E lembre-se, o ideal é tentar pegar essa película pelo canto aqui com a colgadura, para não estragar, para não amassar ou furar a região interna da radiografia que a gente queira observar. Pode atrapalhar na interpretação radiográfica. Então, o ideal é quanto mais na borda fixar a colgadura, melhor. Fixada a colgadura, observem aqui na borda, fixou a colgadura na película. Lembre-se, dentro da caixa, não fora, porque senão vai ser exposta à radiação, vai perder toda a imagem, certo? Nós vamos aqui dentro mergulhá-la nas soluções. Como nós falamos, primeiramente no revelador, depois passa na água, vai para o fixador e por fim na última lavagem, que vamos falar passo a passo. Começando com o revelador. Nós vamos mergulhar no revelador, lembrando de sempre conferir se toda a radiografia está inserida, está mergulhada na solução, pois se ficar uma parte fora, essa parte não será processada e não formará a imagem radiográfica, ficará totalmente branca, certo? Então, começando com o revelador, nós já falamos, né, da tabela de tempo, nós vamos medir a temperatura aqui, vai estar tudo certinho, já medido antes de começar. Saberemos por quanto tempo vamos deixar aqui esta película radiográfica inserida, mergulhada nessa solução de revelador. E o nome já diz, revelador vai revelar, ou seja, aquela imagem latente, aqueles cristais sensibilizados, vão começar a formar a imagem, vão ser revelados, né? Então, a solução de revelação irá atuar sobre os cristais de prata que foram sensibilizados pelo raio-x, né, lá da imagem latente, e vai transformá-los em cristais de prata escurecido, revelando-os, por isso que fala revelador, eles vão ser revelados. Tá? Vai começar a formando assim os tons de cinza, né, a diferença entre branco e preto, formando aquelas sombras que observamos, né, aquelas diferenças, né, de radiolúcido, radiopaco. Então vai ser formado nesta revelação. E este revelador, esta solução química, é composta por agentes alcalinizantes, redutores, antioxidantes e restringentes. Isso nós não precisamos se preocupar muito a gravar. É mais para questões de concurso que às vezes pode ser que caia questões assim. Então, perguntando qual a composição do revelador, pode ser composto por agentes alcalinizantes, redutores, antioxidantes e restringentes. Certo? Vamos deixar o tempo necessário no revelador e aí vamos seguir para a água. A lavagem intermediária. Por que a lavagem intermediária? Pois vamos lavar este filme intermediário, ou seja, entre o revelador e o fixador. E depois, por último, vai ter a lavagem final. Então, esta é a intermediária, ela está no meio, ela está entre os dois processos. E tem basicamente a função de neutralizar a ação do revelador. Então, deixou pelo tempo ideal, agora não precisa mais agir o revelador. O revelador já agiu, já formou-se imagem. Então, pode-se remover estes excessos de revelador, para que não
interaja, para que não leve revelador junto com o fixador e interagem aqui e acaba estragando também. Acaba atrapalhando um pouco o processamento. Então o ideal é remover todo o excesso porque a função do revelador já foi feita. Já se revelou. Agora temos que fixar. Seguindo para o fixador. A solução do fixador irá atuar sobre os cristais de prata que não foram sensibilizados pelo raio-x e irá removê-los. Ou seja, os cristais, lembra lá que os cristais de prata foram sensibilizados pelo raio-x. Aí, depois de sensibilizados, a película radiográfica foi submersa aqui na solução de revelador, no qual iniciou o processo de transformar a imagem latente em uma imagem visível, removeu-se o excesso do revelador, pois já teve sua função de revelar, e agora todos os cristais de prata que não foram sensibilizados e revelados vão ser removidos por esse fixador, e aqueles que já foram revelados vão ser fixados, além de também ter como função de endurecer o gel do filme radiográfico. E por quanto tempo vamos deixar no fixador? O ideal é deixar o dobro que deixamos no revelador. Se deixamos no revelador, por exemplo, 2 minutos, no fixador 4. Se deixamos 1 minuto, no fixador 2, e assim por diante. O ideal é deixar o dobro. Não deixar de menos, nem deixar muito mais tempo no fixador. E do que ele é composto? De agentes clareadores, agentes antioxidantes, acidificantes e endurecedores, justamente para endurecer o gel do filme radiográfico e com isso conceder maior resistência e maior proteção ao filme, certo? E por último, a lavagem final. Nisso a radiografia já vai estar pronta, ela já passou por processo de revelação, por processo de fixação, agora deve-se remover todo o resquício de solução, seja ela reveladora ou fixadora. E o ideal, nós podemos lavar em água, mas o ideal é se pudermos optar por uma lavagem em água corrente para realmente remover todo o excesso, para que não fique algum excesso de fixador, por exemplo, e venha danificar a imagem no futuro, por exemplo, manchando-a, certo? Então tem essa lavagem final, que devemos somente remover o resquício das soluções e a radiografia já está pronta. Então, galera, assim finalizou o processamento radiográfico. Nós agora vamos falar sobre os erros no processamento, sobre alguns erros no processamento, alertando sobre algumas condições. Mas antes de falar dos erros, se vocês ficaram com alguma dúvida, escrevam aí, beleza? Basicamente é isso o processamento. Eu falei de forma resumida e simplificada para que vocês entendam. Então, já que falamos do processamento radiográfico, vamos falar sobre alguns erros que podem ocorrer no processamento radiográfico. Começando com a ausência de lavagem final. Se a gente esquecer de lavar, de ter essa lavagem final, observe o que pode acontecer. A imagem pode manchar. Olha como ela manchou. Pois ficou aqui algum excesso de solução química, por exemplo, de um fixador. E ocorreu esse manchamento da radiografia. Então devemos sempre lembrar de lavar a radiografia, de realizar a lavagem final da radiografia. Também podemos observar aqui arranhões, danos causados na radiografia durante manipulação, durante manuseio. Observem aqui que ela sofreu arranhões. Ocorreu um dano durante o manuseio, durante a manipulação, com que danificou essa região do gel e não formou-se imagem, riscou esse local. Com isso, pode se atrapalhar no diagnóstico, na interpretação radiográfica e no diagnóstico. Então, atentar-se também a não danificar a radiografia. Também podemos ter uma subrevelação ou uma subfixação. O que isso quer dizer? Observem que quase nem é perceptível aqui a imagem radiográfica. Por quê? Porque ocorreu uma subrevelação. Ou seja, ficou pouco tempo no revelador, pouco tempo na solução reveladora. Então, com isso, não conseguiu revelar todos os cristais de prata que foram sensibilizados. E aí não formou-se a imagem. Ficou praticamente como se a imagem tivesse ficado somente a película. Praticamente quase todos os cristais foram perdidos, durante o processo. Ou quando ocorre uma subfixação. Por exemplo, ela passou por uma revelação e na hora de remover os cristais que não foram sensibilizados pelo raio-x, que é a função do fixador, remover esses cristais também, deixou pouco tempo no fixador e não removeu.
Então a radiografia ficou escurecida, já que os cristais que não foram expostos não foram removidos. E além disso, temos também uma super revelação. Observem também que ela ficou escura. Assim como a subfixação, também uma super revelação fica escura. Por quê? Porque ficou muito tempo no revelador. Então revelou mais cristais sensibilizados do que deveria. Por último, temos um erro que devemos nos atentar, que é inverter a ordem de processamento. Lembra da ordem? Revelador, água, fixador, água, Rafa. Então, inverter. Primeiro colocar no fixador e depois no revelador. Feito isso, toda a imagem será perdida, pois aqueles cristais que foram sensibilizados, eles foram removidos todos pelo fixador. Então, todos foram removidos pelo fixador e quando chegou no revelador, não tinha nenhum cristal para ser revelado. E com isso não formou-se nenhuma imagem, foi tudo perdido. Então, lembrar sempre da ordem revelador e depois fixador. Não inverter, tá bom? Senão não vai formar a imagem e vai ter que expor novamente o paciente a uma radiação desnecessária. Certo? Com isso nós finalizamos essa aula de processamento radiográfico. Nós já falamos dos filmes radiográficos e nessa aula falamos do processamento radiográfico. Lembrando que todas essas aulas, galera, são um resumo. No mais é isso, galera. Espero que tenham gostado dessa aula. Se vocês gostarem, se puder deixar o like, vai ajudar demais o canal. Eu fico muito feliz, me ajuda demais. Fico muito feliz com o apoio de vocês e com o retorno, tá bom? Espero ter ajudado vocês um pouco. No mais é isso, a gente se vê numa próxima. Obrigado, galera, e até mais.